Abacuque, capítulo 3, versículo de número 17. Que o profeta diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas não estejam mais nos apriscos, não exista ovelha nos apriscos, o gado não esteja nos currais, no pasto. Irmãos, guardando as devidas proporções tecnológicas, é a vida humana, porque a vida humana consiste nisso: comer, beber, dormir, descansar, se divertir, curtir um pouco, lazer, relaxar um pouquinho, a vida humana. Guardando as devidas proporções tecnológicas e de modernidade, estamos no mesmo barco que eles naquele tempo. Ainda que a figueira não floresça, eles dependiam, o povo oriental depende tanto, nós aqui dependemos do feijão, do arroz, aqui para nós assim, poucos brasileiros conseguem viver sem arroz e feijão. Poucos brasileiros conseguem viver sem feijão, arroz, feijão, farinha. Eles ali é a figueira, é a vide, é a oliveira. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento. Irmãos, acabou a vida, queridos. Hoje é fácil perceber isso. Você está cansado de ver aí filmes e séries no Netflix, no HBO, tantos lugares onde você pode ver as séries, e muitos filmes mostram um mundo pós-apocalíptico, onde as pessoas nem comem mais, elas comem outros seres humanos. Mas nós podemos entender o que é um mundo sem alimento, sem investimento, sem descanso, sem o descanso sagrado, sem a alimentação sagrada, sem o relaxamento, o lazer sagrado. O profeta fala ainda que, ele conclui dizendo: todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Sabe o que eu vejo hoje, irmãos? Vamos ver aqui daqui a pouco a pintura que eu quero fazer hoje, pelo menos começar. Mas o que eu vejo hoje são pessoas servindo a um Deus mamon, a um Deus que dá presentes. Irmãos, escuta o que eu estou te falando. O que eu vejo hoje são seres humanos religiosos servindo a um Deus que os presenteia. Não é verdade? Eu estou enganado? Eu estou enganado, irmãos? Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá isso. Se cultua o Deus Mamon. O que é o Deus Mamon, gente? O Deus Mamon, escuta bem isso daqui, olha só. O Deus Mamon, gente, é aquele Deus Satanás, que falou assim: se você você não é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha só, se você prostrado me adorar, eu te darei os reinos do mundo. Se você prostrado me adorar, eu te dou um poder, você pula do 25º andar e nada te acontecerá. Você está ouvindo ainda, meu irmão? Por favor, igreja, você está me ouvindo ainda? Hoje os religiosos evangélicos estão servindo a um Deus mamon, a um Deus que faz barganha, irmãos. Vamos acordar, eu não sei mais o que fazer para deixar isso claro, irmãos. Você tem que se divertir? Tem que comer? Tem que beber? Tem que se alimentar? Tem. Você, tudo bem, mas cuidado para que isso não vire o motivo maior da sua existência, irmão. Meu Deus do céu, como se fala hoje em investimento, como se fala hoje em ganhar dinheiro, são tantas ideias, são tantos vídeos sobre isso, querido irmão. Tudo bem, a questão é, se faltar isso, você vai louvá-lo? Vai adorá-lo? Vai se render? Não, fala para mim, se faltar, você vai continuar rendido aos pés dele, meu irmão? Se te faltar essas coisas da nossa vida básica, você vai continuar adorando? Porque o que eu vejo no movimento religioso é que não. O que eu vejo
nos cabeleireiros da vida, nas barbearias da vida, nos hipermercados da vida, nas esquinas do dia a dia, nos postos de gasolina, o que eu vejo são evangélicos barganhadores, negociadores com Deus. Estão chamando Satanás de Deus, porque o Deus Satanás, o Deus desse século, desse sistema, é que faz barganha. Se você me der isso, eu te dou aquilo. Se você fizer isso, então eu faço aquilo. Isso é o Deus Mamon. Agora, se te faltar a figueira, o fruto, se te faltar o óleo, se te faltar o mantimento, a carne, o gado, você vai continuar adorando, irmãos? Me parece que os religiosos evangélicos de hoje em dia não estão preparados para o que eu vou te mostrar hoje aqui. Eu vou te mostrar aqui um pouquinho, algumas coisinhas aqui atrás. Parece que os religiosos evangélicos não estão preparados. E tenta você, meu irmão, conversar com um religioso aí cristão. Tenta você conversar contrariando aquele fulano. Tenta falar com a sua mãe que vai na outra igreja, com seu pai que vai na outra igreja, com seu irmão que vai numa outra igreja, que prega uma bênção de barganha, como resultado de negócio com Deus. Tenta falar com a sua avó, com o seu avô, com seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com um amigo seu. Tenta falar alguma coisinha do que nós pregamos aqui. Tenta falar alguma coisa para você ver se você não vai arrumar briga. Ainda que disse o profeta, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta não seja realmente a oliva, os campos não produzam mantimento, não haja ovelhas no aprisco, não haja gado no curral, todavia eu me alegro no Senhor e eu exulto no Deus. Qual Deus? Qual Deus, irmãos? O Deus que me deu uma casa, o Deus que me deu um casamento, que me deu filhos, irmãos, não é isso. Mas nós estamos tão longe da salvação, estamos tão longe daquele dia onde eu fui salvo, que não tem mais valor essa frase, Deus da minha salvação. Não faz mais sentido. Quantos de vocês já contactaram alguém para evangelizar? Sabe por quê? Porque você esqueceu que você era um perdido. Primeira canção que nós cantamos aqui. Sabe por que nós não evangelizamos? Mas nós somos, sabe o que os cristãos têm se tornado? Moralista. Nunca houve um tempo de tão grande moralismo como hoje em dia. Gente que jejua, consagra, não sai do monte, vive no monte, mas são moralistas, sabem apontar o dedo, só sabem apontar o dedo. São religiosos que servem a um Mamon, a Satanás, porque Satanás não importa o seu caráter. Para Satanás não importa o seu caráter, irmão. Não importa. O que importa é que você pareça muito religioso, muito disciplinado. É isso que importa para o Satanás. Quantos de nós já contactamos alguém para passar o amor de Cristo? Quantos de nós? Então você poderia dizer, será que você realmente, de verdade, com todo o seu ser, você conseguiria dizer, todavia me alegrarei? Todavia eu me alegrarei. Agora, deixa eu te falar um pouco do contexto, deixa eu pintar para você diferente agora. O profeta está falando isso por quê, querido? Presta bem atenção aqui, porque se você prestar atenção, você vai ficar espantado. Deus está irado, diga, Deus está irado, completamente irado. Ele está falando que Deus vai abalar tudo aqui na terra. Quer ver comigo? Capítulo 3, versículo 10. Olha aí. Veja se com esse Deus aqui você vai louvá-lo. O Deus que faz isso aqui, olha só. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas brechas cilibantes,
ao fulgor do relâmpago da tua lança? E aí? Nós estamos agora em época de chuva, mas isso aqui perto, isso aqui é nada. E aí? Se de repente, é só para você entender a hipérbole. Suponhamos que a sua casa se perca, a ventania descubra a sua casa, se encha de água a sua sala. Quer queira, quer não, foi Deus. E aí? O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer da luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marcha pela terra. É Deus, irmãos. É Deus irado com a humanidade daquele tempo. O profeta está denunciando isso. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calça aos pés as nações. Tu saís para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido no singular. Feres o telhado da casa do perverso, e lhe descobre de todo o fundamento. A terra está abalada, irmãos. Transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestades, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marcha com teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Deus está irado, irmãos. E aí, irmãos? Pintei diferente um pouquinho? Não estou sendo tão romântico hoje como fui na quarta-feira? Tão poético hoje? Ouviu, e o meu íntimo se comoveu. O profeta falando, a sua voz, tremeram os meus lábios perante a sua voz, entrou podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo. Só que o profeta está no meio. Está vendo, irmãos? E aí vem o texto-chave nosso aqui. Aí vem o texto-chave. Aí o profeta pega tudo isso, percebeu? Porque isso aqui é o final. E você sabia que esse capítulo 3 é avivamento? Algumas pessoas pensam que avivamento é a igreja cheia de gente. Não é. Não é. Avivamento não é uma igreja cheia de pessoas. Eu cresci ouvindo isso, eu fiz muitos congressos com esse tema, avivamento, fiz muito congresso de jovens com esse tema, e eu achava naquele tempo que avivamento era igreja cheia. Não é. Avivamento é igreja cheia de pessoas vivas para Deus. Vivas. Uma pessoa viva gera vida. Uma pessoa morta gera morte. Avivamento não é a igreja cheia de novos convertidos, não. A igreja avivada é um povo vivo liberando vida para gente mortas. A igreja de Atos dos Apóstolos era avivada ou não era avivada? Quantas pessoas tinham? Aproximadamente 120 pessoas. De pessoas vivas. Vivas, que abalou a cidade, porque eram pessoas vivas. O profeta então, no capítulo 3, é uma oração do avivamento, e nessa oração do avivamento ele fala como que a praga chegou no mundo, como a peste chegou no mundo, como tudo está esquisito, e Deus continua pisando e cavalgando sobre a terra, e quando Deus cavalga sobre a terra treme, as marés sobem, os rios transbordam, tudo fica quebrado, tudo fica arrebentado, tudo fica monstruosamente arrebentado. E aí o profeta fala, mas, percebeu, irmãos? A terra toda sendo sacudida, mas o profeta fala, eu não estou nem aí, ainda que a figueira não floresça,
ainda que o fruto, o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado no curral, ainda que não haja ovelha no aprisco, eu não estou nem aí se a terra vai quebrar toda. Só que é perante um Deus irado, e você? E nós, irmãos? É perante um Deus que está quebrando tudo. Será que você conseguiria levantar as suas mãos e dizer: Senhor, aconteça o que acontecer, de verdade com o teu coração, irmão? Ou será que uma dor de barriga já faz você repensar a sua comunhão com Ele? Irmão, estamos em tempos esquisitos que, se nós não acordarmos, nós seremos engolidos. Se você não acordar, você será engolido. E aí, se o Deus não for mais esse Deus romântico, se o Deus não for mais esse Deus poético, se não for mais esse Deus amou o mundo de tal maneira, e se Ele estiver julgando, e se for tempo de julgamento, de colocar o pé na terra, de sacudir a terra, de sacudir a oliveira, a parreira, a videira, e se não houver mais frutos, e se não houver mais azeite, oh meus irmãos, por favor, cuidado com o mamon, que nós possamos dizer, ainda que Deus esteja irado, todavia eu me alegrarei no Deus que me salva. Eu posso tombar aqui na terra, mas eu levanto ali na presença dEle. Amém, irmãos? É preciso que haja despertamento. Começa a pedir avivamento para a sua vida. Não pensa para mim, pensa avivamento para você, porque você avivado me avivará. Avivará o Afonso, avivará o pastor Carlos, avivará a Larissa, e assim vai pegar fogo, irmãos. Querida igreja, você poderia, meu Deus, mesmo que tu estejas irado, eu vou me alegrar em ti. Mesmo que falte para mim aquela coisa que eu mais gosto, que mais me dê prazer estético, aquilo que mais me dê prazer de alma, aquilo que mais me dê prazer de olhos, de ver, ainda que falte aquilo, todavia me alegrarei. Ou será que você só se alegra no Deus poético? Eu me alegrarei, eu digo perante a igreja, eu me alegrarei no Deus irado também, no Deus justo, no Deus que caminha sobre a terra, todavia me alegrarei. Curva a sua cabeça.